Mateus capítulo de número 7, versículo 1 está escrito: não julgueis, para que não sejais julgados. Verso 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Amém? Irmãos, hoje nós estamos no culto de Santa Ceia, e esses trechos que nós lemos do capítulo 7, o contexto nos fala que Jesus está falando aqui da nossa condição de pecador, e como pecadores, nós somos incapazes de julgar com justiça, porque todas as nossas verdades e realidades perceptíveis por nós são feitas a partir de leituras somente do que a gente vê e do que a gente conhece. E todas as vezes que nós vemos algo, nós não conseguimos ver na totalidade. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que nós vemos como que por parte, como se olhando pelo espelho. E por causa disso, por não conhecer a verdade total, plenamente, Jesus nos condena acerca de julgarmos quem quer que seja. Ele diz: olha, não julgue para que você não seja julgado. O julgamento que a gente faz dos outros, nós não podemos fazer, porque Deus não nos deu autoridade de juiz. Nós não podemos julgar ninguém. E muitas vezes, quando nós nos damos de juiz, nós somos algoz, nós somos autoritários, rigorosos, principalmente quando é para julgar os outros. Mas nós somos extremamente maleáveis, compreensíveis, complacentes com nossos próprios erros. E por isso, irmãos, além da incapacidade de julgar quem quer que seja, também nós temos a mania não só de julgar, mas de condenar os outros, ao ponto de nós não exercermos perdão, não exercermos misericórdias, porque nós esquecemos que Jesus fala da lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele também vai colher. E se nós queremos perdão, nós temos que perdoar. Se nós queremos ter misericórdia, temos que exercer misericórdia. Porque esquecemos que à medida que a gente julga, nós seremos julgados. Na medida que nós condenamos, nós seremos condenados. Na medida que amamos, nós seremos amados. Na medida que perdoamos, nós seremos perdoados. E Jesus está sendo enfático com isso. E o que Jesus está dizendo aqui para nós? É que enquanto nós estamos olhando para os outros, vendo os defeitos dos outros, vendo os problemas dos outros, nós não percebemos o maior problema tão sério da nossa vida. E é tão sério, é tão grande, que impede da gente se enxergar, da gente se ver. E Jesus vai dizer, olha, no capítulo 7, versículo 2, ele diz, o versículo de número 3, aliás: por que tu reparas no algueiro, no cisco do olho que está no teu irmão, e não vê a trave que está nos teus olhos? E nós somos essas pessoas que não conseguimos ver os nossos defeitos, porque nós temos uma trave bem grande nos nossos olhos, que nós não nos enxergamos. Por causa disso, muita gente vive tropeçando na vida, porque ela não se enxerga, ela não vê a si mesma. E esse é o maior problema da igreja de hoje. São as traves nos olhos de muita gente. E essas traves não deixam o reino de Deus ser operante. Por quê? Porque a gente percebe, irmãos, que
que a gente vê a religião evangélica no meio da política, no meio das fábricas, no meio dos quartéis, das casas, das lojas, dos colégios, das faculdades. A gente vê os namoros evangélicos, os relacionamentos evangélicos, através daquelas pessoas ditas evangélicas. Mas o reino de Deus não pode operar tirando o cisco do olho das pessoas, porque os ditos evangélicos não têm condição moral e nem tampouco espiritual de tirar o cisco dos olhos de ninguém, porque as traves estão impedindo de se enxergarem. E nessa noite, irmãos, estamos diante da mesa aqui do nosso Deus. E hoje nós temos que sair com essa trave dos nossos olhos arrancado. E como a gente vai fazer isso? Como podemos tirar essa trave dos nossos olhos? A primeira coisa que eu percebo aqui, irmãos, é que nós devemos refletir sobre a nossa fé. Dentro do que a gente acredita, do que a gente tem como verdade. Verdade pessoal, não é uma verdade social. É aquilo que é verdade no teu íntimo, no teu coração, na tua cabeça, na tua mentalidade. Tua verdade pessoal, lá no teu íntimo. O que é a Bíblia para você? O que é a palavra de Deus para você? Você acredita que a Bíblia é a verdade para você? E se ela é verdade, se você tem como verdade, como ela te influencia? Como ela é para a sua vida? O que está escrito aqui na palavra de Deus, ela é bússola para você? Ela guia teus relacionamentos, a tua vida. E se ela guia, você sabe, se você lê, se você acredita, e se ela te guia, você sabe para onde você está indo? Se você conhece a palavra de Deus, se você crê nisso, baseado nessa verdade da Bíblia, para onde você está caminhando? Para onde você está caminhando? Porque se a Bíblia é a tua verdade, e eu creio que é para nós, então nós temos bastante motivo de temer e tremer. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, é como se Deus estivesse falando com cada um de nós aqui, através da palavra de Deus. Por que eu fiz questão de ler o versículo primeiro? Porque Jesus falou primeiro o verso primeiro, para dizer que muitas vezes o erro está nos nossos olhos, está a trave dentro de nós, e o maior problema que nós damos cabeçada, que estamos caminhando para o inferno, que estamos fazendo coisas erradas, não é ninguém a não ser a nossa própria trave do nosso olho. E nessa noite, queridos irmãos, vamos tirar essa trave através da palavra de Deus. Porque se você crê na palavra, o problema então não é com pastor, não é com marido, não é com mulher, não é com mãe, não é com igreja, é com a própria palavra de Deus. Porque se eu creio na Bíblia como verdade, então nada nessa vida importa para nós, a não ser arrumar a nossa vida conforme a palavra de Deus. Que o Espírito Santo abra nossos corações hoje. Que nós sejamos alcançados pela graça de Deus, para que a graça de Deus invada a nossa alma e tire essa trave dos nossos olhos. De tal maneira que o nosso coração se aquebrante, que fique contrito, através da manifestação do Espírito Santo pela palavra de Deus, como no Antigo Testamento, toda vez que Deus se manifestava, no Novo Testamento também, Elias, quando Isaías viu Jesus, ele se prostrou diante dos seus joelhos. Quando João, lá na ilha de Patmos, se prostrou diante dos seus joelhos. Se você vê Jesus nessa noite, que a graça de Deus, o poder de Deus, a verdade de Deus te curve diante da sua palavra. E como essa trave pode ser tirada de nós? Jesus vai mostrar. Primeiro, irmãos, a trave dos nossos olhos só vai sair
se andarmos pela porta estreita. E às vezes chegamos na igreja. Analise isso. Como é que você veio para a igreja hoje? Como é que você saiu da sua casa? Que pensamentos permearam você? Quando foi que passou-se na tua alma, no teu coração? E às vezes saímos da igreja preocupados, vimos para a igreja, aliás, preocupado consigo mesmo, com as nossas contas, com o casamento, com o trabalho, e ele nunca vem preocupado em entrar pela porta estreita. Meu irmão, se essa trave não sair dos teus olhos, dos nossos olhos, vai te conduzir ao inferno. É triste, irmãos, mas muitas pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, quando morrer, não vão para o céu, não estão salvas, vão para o inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente, irmãos, muitas pessoas ditas evangélicas, cristãs, crentes, têm a sua vida baseada na mesma forma das pessoas que não têm Deus. E o pior é que tem muita gente enganada, irmão, porque vive numa ilusão, dizendo assim: não, porque eu frequento a igreja, porque eu já fui batizado nas águas, não é porque eu tenho um cargo, porque eu tenho algum trabalho na igreja, porque eu faço alguma coisa, e acredita que são salvas e vão para o céu por causa disso. Meu irmão, você está sendo enganado, é uma mentira. Se você não se arrumar diante de Deus, é capaz de você ir tocando para o inferno, ser um pastor, ser um obreiro indo para o inferno, ser um crente indo para o inferno. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: entra pela porta estreita, meu irmão, entra, não se engane, não acredite nessa fábula, nesse engano, nessa ilusão, nessa mentira, porque quando nós nivelamos ou comparamos a nossa vida com muitas pessoas, até ganhamos vantagem, até sobressaímos de muitas pessoas. Mas, meu querido irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente entende que nós precisamos entrar no caminho estreito. Que nós precisamos entrar no caminho estreito. E muitas pessoas que entraram por essas portas, que frequentam a igreja, dizem que são crentes, mas se deleitam muito mais com as coisas deste mundo. A linguagem dele é desse mundo. O estilo dele é desse mundo, as roupas sensuais dele são deste mundo, o relacionamento que ele tem, mesmo estando na igreja, é igual ao relacionamento do mundo. A música que ele gosta é a música do mundo, o prazer dele é das coisas deste mundo, anda com esse mundo, ama tanto o amor do mundo, que o amor de Deus não está nele, que o amor de Deus não está nele. Mas infelizmente ele diz: não, eu já sou salvo, eu já aceitei Jesus, eu já sou crente. Por quê? Porque eu já estou frequentando a igreja. Meu irmão, mas a sua vida não tem diferença dos que estão lá fora, não tem diferença dos que estão caminhando para o inferno, só porque cumpriu ritos, só porque foi batizado, só porque é dizimista, é obreiro. É uma ilusão, é uma hipocrisia. O que você precisa entender, que o justo viverá de fé em fé. E fé, escuta bem, não é para você conseguir um marido, não é para conseguir uma casa, não é para conseguir um emprego, não é para você conseguir nada dessa terra. É fé para se arrepender dos seus pecados e viver para a glória de Deus. Olhe para mim, escreva no seu coração o que eu estou te dizendo, deixe o Espírito Santo falar com você. Eu não estou julgando ninguém aqui, eu estou dizendo que Deus está falando através de mim para nós. Que você perceba isso, irmão, porque você não pode passar a tua vida inteira na igreja se enganando. E como é que essa fé tem que operar em nós?
Eu tenho que mexer com você para você olhar para mim. Pegue na mão da pessoa e diga: olhe para o pastor e pergunte: a tua fé te faz se arrepender? Você se arrependeu das coisas que você sabe que não tem que fazer? Porque arrependimento não é uma emoção. Arrependimento é uma atitude. É uma atitude. E essa fé, ela tem que nos levar, irmão, a gente a abandonar o pecado, abandonar aquilo que Deus odeia. E abandonar, sabe por quê? Não é porque é proibido, não é porque o pastor briga, não é porque a igreja não deixa. Ei, sabe por que você tem que abandonar? Se o amor de Deus está em você, esse amor de Deus vai fazer você abandonar tudo por amor a Ele. Você vai querer ser santo por amor a Ele. Você vai tirar a trave por amor a Ele. Você vai caminhar para o céu por amor a Ele. Você vai ler a Bíblia por amor a Ele. Então você vai fazer qualquer coisa, vai fazer para a glória dEle, por amor dEle. Pare de ver defeito nos outros. Pare de reclamar dos outros. Pare de usar os outros como desculpa. Tire as traves dos seus olhos. Veja, em relação à ceia, uma das coisas mais primordial, depois que Deus fala de passados de Cristo, de promessas cumpridas e ainda que vão acontecer, de coisas espirituais para permear no nosso coração. Quando Deus fala acerca da nossa responsabilidade na ceia, Deus vai falar para nós: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não se examine pela vida do irmão, não se examine pela vida do ar, do ser. Examine-se pela palavra de Deus. Examine-se pelo que diz a palavra de Deus, se você de fato ainda está na fé. E a pergunta, irmão, que Deus faz para nós aqui, que todos que estão dizendo que são crentes: você está salvo? Mas muitos que dizem que estão salvos, tem nada a ver com santidade, nada a ver em servir a Deus, nada a ver de se separar do mundo, nada a ver em agradar a Deus. Mas estão dizendo: eu sou desde pequeno da igreja, eu já sou salvo. Meu irmão, como eu vou saber que eu sou salvo? Entrai pela porta estreita. Não é uma opção. Você não tem escolha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio, irmãos. Não tem outra solução. Só Jesus pode salvar você. O maior problema é que muita gente entra pela porta estreita e caminha na porta larga. A porta é estreita, meu irmão, mas o caminho também é. O caminho também é. E esquecemos disso. Aceitamos Jesus, mas continua ainda vendo o que não é para ver, se envolvendo com o que não é para se envolver, fazendo coisas que Deus abomina, trazendo para o coração, alimentando, vivendo, passando um mês, uma semana, vivendo coisas que desagradam a Deus, e esquece que o caminho é estreito também. E se você quiser entrar no reino de Deus, negue-se a si mesmo, negue o seu pecado, negue aquilo que você gosta, mas ofende a Deus, negue aquilo que você sabe que atrai você, mas esqueça e ame a Deus. Volte-se para Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ele se chegará a vós. O caminho é estreito. Fora do caminho, irmão, é a porta larga. E você, querido, tem que entender isso. E muita gente não consegue compreender que a cruz é o sinal. Não é de quanto você é importante, não. É de quanto o seu pecado pode ser cruel e lhe levar para o inferno. Quando
Todo o seu pecado é tão terrível que se Deus não tivesse se feito carne e se manifestado entre nós e tivesse morrido por nós, não haveria mais solução para nós. O caminho é estreito. Entrai pela porta, porque estreita é a porta. Mas o problema, irmãos, é que tem muita gente que nem está vendo a porta estreita. Nem está vendo a porta estreita. Muitos passam por ela e não veem. Muitos não conseguem ver essa porta estreita. Poucos há que encontrem. Poucos há que percebam que se querem se aproximar mais de Jesus, que se querem ser salvos, tem que entrar na porta estreita. Mas muita gente acha, irmão, que aceitar Jesus é como tomar essas vacinas que o governo está dando. Toma a vacina contra a gripe, a vacina contra a varíola, a vacina contra a febre amarela. Tomei uma vez e acabou. Eu acreditei, pastor. Um dia eu fui na frente, chorei e continua do mesmo jeito. Meu irmão, a porta é estreita, mas o caminho também é apertado. E aí quando a gente olha, irmãos, muita gente que entrou pela porta, mas mudou o caminho. A gente vai ver que nas portas largas, lá de fora, o mundo lá fora tem aborto, e dentro da igreja também tem. Lá nas portas largas, os casais se separam, se divorciam, e dentro da igreja também. Lá fora os namoradozinhos têm relações sexuais e transam antes de casarem, aqui dentro também. Lá fora o homossexualismo impera, lá fora, e muitas vezes dentro da igreja também. Lá fora muita gente rouba, está fazendo coisa desonesta, aqui na igreja também acontece isso. E estão dizendo: eu estou na igreja, eu estou salvo, e vêm para a igreja, estão com a trave tão grande nos seus próprios olhos, que cantam: Santo Espírito enche esse lugar. Vem todo sujo, ainda está todo derrotado, ainda está vivendo no lamaçal, ainda está no pecado, e vem como se nada tivesse acontecido. E aí a gente vê isso, irmãos. E aí a gente vê dentro da igreja casais que se maltratam, casais que se separam, filhos magoados com pais, pais magoados com filhos, decepcionados, mas mesmo assim ainda estão convencidos que estão salvos, porque ninguém repreende, porque ninguém fala nada. Irmão, eu conheço pastores que diz: olha, eu não vou pregar certas coisas na minha igreja, porque tem muita gente que sai, não suporta a santa doutrina, por isso sai da igreja, abandonam e não querem mais a verdade. Por quê, querido? Seus corações ainda estão endurecidos, depravados, ainda estão em conformidade com o mundo. Eles amam mais as trevas, andam mais a comunhão com as trevas do que a presença do Espírito Santo de Deus. E corre para um lado e para o outro, atrás de cantor gospel, atrás de pregadores, atrás de novidade. Mas aqui a única novidade é: o caminho é estreito, a porta apertada, e aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu sei que não dá para dar glória a Deus hoje. E quem vive assim, irmão, está indo para o inferno. Está indo para o inferno. Mas a minha fé, se a tua fé não te faz abandonar os pecados, você está caminhando para o inferno. Mas eu creio dessa forma, não importa a forma que você crê, não importa. Se você está salvo, pega na mão do irmão, tu está no caminho estreito.
Mas também não te engana. Se tu estás nas portas largas, se o teu caminho é largo, ainda que tu digas que já foi batizado, ainda que tu digas que és cristão, ainda que tu digas, ainda que és servo de Deus, tu estás nas portas largas e no caminho largo. E assim, querido, a gente vê pessoas que não querem ouvir a palavra, andando no caminho largo. Sabe por quê? Porque não conhece Deus. Porque é um caminho. E Jesus vai dizer justamente no versículo 15, verso 13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos, não são poucos, irmãos, são muitos que entram por elas. E porque a porta é estreita e apertada é o caminho que leva à vida, poucos, não é muito, poucos há que o encontrem. E aí, por que essas pessoas não encontram esse caminho? Jesus vai dizer: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês como ovelhas, mas o seu interior são lobos, e pelos seus frutos os conhecereis. Irmão, Provérbio 27, versículo 6: leais são as feridas feitas pelo que ama, do que os beijos daqueles que odeiam. Mas infelizmente, irmão, hoje muita gente na igreja está cheio de não me toque. Ninguém pode dizer isso, ninguém pode repreender, ninguém pode falar a verdade. Mas entenda, teu amigo aqui não é o pastor, não é a irmã que está do teu lado. Se você vem para a igreja achando que tem amigo aqui, esses são teus amigos, você está errado. O único amigo que você tem que ter é aquele que entregou a sua vida para morrer no seu lugar. Jesus é o verdadeiro amigo, e como ele é teu amigo, ele não vai te permitir tu andar na porta larga. Ele não vai te permitir você andar na perdição. E por que eu ando? Porque você precisa ser amigo de Deus. Você precisa buscar mais a amizade de Deus. Você precisa vir para a igreja por Jesus. Você precisa vir para a oração por Jesus. Você precisa vir para as vigílias por Jesus. Você precisa evangelizar por Jesus. Você precisa vir para a escola dominical por Jesus. Você precisa ser santo por Jesus. Você precisa fazer tudo para a glória de Deus e viver para Deus. E uma das grandes marcas dos falsos profetas. Ninguém está julgando ninguém aqui, irmão. Ninguém. Mas o que eu estou dizendo aqui é que tem trave nos nossos olhos que precisam sair em nome de Jesus. O que Deus está dizendo aqui? O falso profeta nunca vai falar coisa que você não quer ouvir. Ele nunca vai decepcionar suas festas. Você pode ter o carnaval, ele faz um carnaval gospel dentro da igreja. Você gosta de festa junina, ele faz o arraial de São Jesus para você ficar na igreja. Você gosta de boate, ele faz a boate gospel para você ficar na igreja. Você gosta de qualquer coisa, ele faz tudo para te prender na igreja. Você fica intertido, fazendo um parque de diversão. Enquanto isso, a tua alma está caminhando para o inferno. Mas a palavra de Deus é: hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, e eu quero que você está ouvindo, converta-se o vosso coração. Falso profeta vai deixar você pulando, batendo palma, ficando intertido, aceitando um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E você vai continuar da mesma forma. E eu quero fazer outra pergunta: você está na porta aberta, estreita? Você está no caminho estreito? Quem está no caminho estreito, as consequências é viver uma vida santa. A sua vida tem sido santa. Você, por ser santo, você é uma nova criatura. Você sabe que você está salvo.
Por que eu sei que estou salvo? Porque cada dia eu faço tudo para a glória de Deus. Irmão, me perdoe. Nós estamos tirando o quê? Tem muita trave nos meus olhos que eu tenho que tirar, irmão. Tem muita trave. Mas as traves da igreja, da Assembleia de Deus Verbo Vivo, Deus usa para tirar essas traves. Eu não estou falando dessas traves que o Luiz quebrou aqui dos adolescentes, não. Eu estou falando das traves que, se Deus não tirar, você vai caminhar como um cego para o inferno. Acerte a sua vida. Acerte a sua vida. Acerte a sua vida. Entre pelo caminho estreito. Se você é de Deus, Deus não vai deixar você se acomodar na vida de pecado. Se você é de Deus, o Espírito Santo vai te incomodar. Você vai vestir a roupa e vai dizer: meu Deus, essa roupa não é para mim. Deus vai te incomodar. Se você tiver um namoro indecente, Deus, se você é de Deus, Deus vai te incomodar e você vai sair dele. Se você está vivendo uma vida de lamaçal, de pecado, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Mas se você não é de Deus, nem se preocupe. Você vai passar a tua vida inteira na igreja, no lamaçal, vivendo no pecado. E uma das evidências mais claras de quem já está no caminho estreito e apertado é que Deus não vai permitir você andar como o mundo anda, viver como o mundo vive, escutar o que o mundo escuta. Deus fará a diferença na sua vida. Pelos seus frutos, pelos seus frutos, porventura colhe uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Irmão, escute bem. Que frutos Deus tem gerado na sua vida? Que frutos Jesus tem gerado na sua alma? Como é que você diz que é de Deus? Deus é primazia na sua vida. Deus te conduz. Deus te leva a caminhar da forma que Ele quer. Quais são as paixões que estão no seu coração? Jesus está aí na tua vida. Porque Jesus está na sua vida, você é uma boa esposa. Porque Jesus está na sua vida, você é um bom marido. Porque Jesus está na sua vida, você é uma boa mãe, você é um bom filho, você é uma boa filha. Porque Jesus está na sua vida, você é um bom cristão. Ou Jesus só é algo que é acrescentado numa quarta-feira, numa quinta-feira, numa terça-feira, no domingo, numa segunda-feira apenas. Ou você crê apenas no intelecto, ou você tem paixão por Jesus na sua alma. Que fruto você está produzindo? Que fruto você está produzindo? Um dia saiu uma mulher daqui da igreja. Ela chegou com um roupão até aqui. Aí ela foi para a cantina. Irmão, quando ela tirou o roupão, ela estava com uma malha de roupa. Eu não sei como é que ela vestiu aquela roupa. Os peitos dela, irmão, pelo amor de Deus. E ela passou os irmãos passavam e ela ficava. Aí quando eu vi, eu digo: minha irmã, vem cá, minha irmã. A irmã está saindo da onde? E ela disse: pastor, porque calor, está calor. Então, minha filha, vista a tua roupa e vai para a tua casa ficar nua lá. Mas você, e ela ficava. E ela saiu da igreja me esculhambando por Bruno. Diga para quem está ao seu lado: aqui é para ir para o céu. Fala aí. Glória a Deus. Aqui é para ir para o céu. Aqui é para ir para o céu. Aqui é para ir para o céu.
Aqui você não vai encontrar corrente dos empresários. Aqui é para ir para o céu. Aqui você não vai encontrar noite de descarrego. Aqui é para ir para o céu. Aqui é para ir para o céu. E o que acontece, irmãos? Pelos seus frutos. Que fruto você está produzindo? Que fruto está na sua vida? Eu vi um pregador e achei interessante o que ele falou. É como se Jesus dissesse assim: olha, pode uma árvore boa dar maus frutos? Pode, é como se dissesse assim: olha, um pé de coqueiro, ô Paulo, pode dar manga? Só doido, abestado para acreditar na história dessa. Um pé de manga pode dar coco? Só louco para acreditar nisso. Um pé de jaca pode produzir uvas? Nunca, não, a genética não consegue fazer isso. E como Jesus estivesse dizendo assim: pode você dizer que é o meu filho e andar como quem anda nas trevas? Você pode dizer que é um crente salvo, vivendo a vida que você está vivendo? Você pode dizer que é de Jesus, produzindo esses frutos maus? Em 1996 eu ouvi uma comparação, como é o nome? Uma ilustração. Era como se aquele pastor velho disse: irmão, você dizer que encontrou Jesus e não mudar de vida, era como se eu tivesse chegado aqui e dissesse: irmão, ore por mim, porque eu acabei de ser atropelado por 3 trens. Passaram por cima de mim todos os 3. Um passou pelo cima do meu braço, da minha mão, da minha cabeça, dos meus pés. E eu cheguei aqui, irmão, com a dor de cabeça. Você ia dizer assim: ou tu é muito mentiroso, ou tu é doido. Escute. Se você se encontrou com Deus, você tem que ser mudado. Se você se encontrou com Deus e continua a mesma vida que você tinha, ou você está doido, ou você é mentiroso. Pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Porque jamais os frutos de uma árvore boa pode dar bons frutos, pode dar maus frutos. Jamais os frutos de uma árvore má podem ser bons. Jamais um servo de Deus pode produzir frutos maus. Aí ele vai terminando dizendo: porque toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos você produz fruto para a glória de Deus? Olhando para dentro da trave dos teus olhos, seus frutos são para a glória de Deus? Aí ele vai dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo assim: ó irmão, quando Jesus voltar vai chegar um bocado de gente e vai dizer: Senhor, ó Jesus, Senhor. Não, ele está dizendo o seguinte: é que tem muita gente que está na igreja e diz: ó Jesus é o meu Senhor, ó meu Senhor Jesus, aleluia, meu Senhor Jesus, mas não faz a vontade do Pai. Diz que Deus é o seu Senhor, diz que Deus é o dono da sua vida, mas não faz a vontade do Pai que está no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor não pode entrar no reino dos céus. Por quê, irmãos? Porque simplesmente, irmãos,
não obedecem ao seu Senhor. Ele está dizendo que são aquelas pessoas que dizem que Deus é o Senhor da sua vida, que já são crentes, que já são salvos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos, nós não estávamos lá cantando, nós não estávamos lá na igreja, expulsamos demônio, não fizemos tantas maravilhas. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Irmão, o texto literal está dizendo o seguinte: que essa iniquidade está falando anomalias, que no grego é anon e anomalias, leis, normas, sem nenhuma, E Jesus está dizendo: aparta de mim, você que não segue as minhas leis. Porque você aceitou Jesus, estamos na graça, mas tem lei para você seguir da lei de Deus. Você quer que o teu filho siga as leis da tua casa, quer ou não quer? Você quer que todos obedeçam às leis que você rege dentro da sua casa? Tem também a lei de Deus nos seus corações. Nem todos que dizem, porque eu nunca vos conheci. Irmão, quem conhece o Roberto Carlos, o cantor? Quem conhece o presidente Temer? Quem conhece o governador Camilo Santana? Você acha, Cássio, se você chegar lá no palácio e o Camilo Santana: eu quero entrar porque eu conheço o Camilo Santana, é um homem alto, branco, tá? Você entra por causa disso? Você acha, Carlos, você chegar lá, nós fomos para Brasília, é a missionária, chegamos até a porta do palácio, qual é o nome da Alvorada, ficamos do lado de fora, o pessoal tudo olhando para nós, ficamos só olhando. Se nós chegássemos lá e dissesse assim: olha, eu conheço o Temer, eu quero entrar para falar com ele, eu entro? De que adianta você ter informação de Jesus? De que adianta que Jesus... Escuta, irmão, o que Deus está dizendo aqui. De que adianta você conhecer Jesus? De que adianta você saber a informação de Jesus? De que adianta você saber o projeto de Jesus? De dizer que conhece Jesus? Pastor, eu temo Jesus. Meu irmão, a Bíblia diz que Satanás, os demônios, conhecem, que treme na presença do Senhor. Mas a diferença não é se você conhece Jesus, a diferença é: Jesus te conhece. Porque se você continua na praticidade da iniquidade, você não conhece Jesus. E aqui, irmãos, para terminar, Jesus vai falar de dois alicerces. Todo aquele que escuta, meu irmão, o projeto de Deus vem pelos teus ouvidos, passa pelo teu coração, se concretiza nas tuas atitudes. Todo aquele que escuta as minhas palavras. E aí Jesus começa dizendo: o reino dos céus, ele vai falar que é uma construção. São duas pessoas, um que entra pelo caminho estreito e entra pelo caminho apertado, outro é que anda pela porta larga e pelo caminho largo. A outra pessoa são aqueles que não são verdadeiros diante do Senhor, são falsos, são mentirosos, os falsos profetas que têm pele de ovelha, que parece crente, que parece discípulo, mas na verdade está fora do projeto de Deus. O terceiro é aquela pessoa que fica dizendo que é de Deus, Senhor, Senhor, mas desobedece à vontade de Deus. E o quarto é aqueles que, apesar de ouvirem a palavra de Deus, não acreditam nela e constrói toda a sua existência numa vida de mentira e de falsidade.
Jesus disse que virá a chuva e vai bater sobre essas casas. Todas as casas aqui serão contempladas com essas turbulências. Mas a única diferença é essa: a porta estreita, o caminho largo. De que adianta você dizer que é crente se você está caminhando para o inferno? De que adianta você participar da ceia? Porque se essa ceia não tiver tudo aquilo acontecendo que foi pregado na tua vida, ela não te é bênção, ela é para a tua própria condenação. Porque não há um discernimento do corpo, da igreja do Senhor Jesus. E o discernimento é: você agora está no corpo de Jesus, você agora está na igreja de Jesus. Pastor, então eu não vou ceiar. Porque outras coisas estão te alimentando. Por isso que a ceia não te satisfaz mais. Por isso que não há vontade, não há desejo, não há prazer. Por isso que não há tanto faz, não tem importância a ceia do Senhor. Porque outras coisas estão te alimentando. Por causa disso, fraqueza, dormência e morte. Porque não há discernimento das coisas de Deus. Porque a trave está dentro do olho. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus, eu creio que falou conosco. E eu quero fazer uma oração por você hoje. Hoje é noite de você usar a tua fé. Coloque-se em pé. Hoje é noite de você participar da ceia do Senhor. Mas eu quero te fazer um convite hoje. Você entende o que Deus está falando contigo hoje? Você necessita de arrependimento? Eu quero orar por você. Se você entende que cada vez que você escuta a palavra de Deus, é Deus te trazendo novamente ao centro da vontade dEle. Mas eu sei de uma coisa, irmão. Só se arrepende, só vem para frente, só se humilha os que a graça de Deus alcança. E as graças de Deus só alcança os seus filhos. E eu quero convidar você para conversar com Deus hoje, para acertar com Deus hoje, para dizer: Deus, eu quero começar certo. Deus, eu quero de fato, Senhor, viver aquilo que a tua palavra diz. Eu tenho andado pelo caminho largo e hoje, Senhor, eu quero entrar no caminho estreito. Sai do seu lugar, vem até aqui, que eu quero orar por você. Antes de participar do pão e do vinho, participe da presença do Espírito de Deus na tua vida. E essa presença se manifesta no coração aquebrantado e contrito. Gorete, louva o Senhor. Se tem alguém aqui que está precisando vir, se tem um momento que é para você vir, que tem um momento que é para você sentir que Deus está falando contigo, esse momento é agora. Vem, eu quero orar. Não sai daqui com o teu coração duro. Não sai daqui com esses frutos mal do teu coração. Mas te humilha, te arrepende na presença do Senhor Jesus. Hoje é culto de ceia. Hoje é culto para você analisar e dizer: Deus, eu quero recomeçar contigo. Vem, eu quero orar por você. Pode vir.